transformados. Levante uma das suas mãos e diga isso. Nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai causar um impacto na minha vida, transformador. Eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei. Eu sairei daqui nessa noite, transformado, mais assemelhado ao meu Senhor, Jesus. Aleluia. Amém. Uma transformação revolucionária e um romper de limites inimaginável começa a acontecer e acontece quando você deposita a sua fé, a sua esperança, a sua confiança total em rendição a Jesus e a sua palavra. Em rendição a Jesus e a sua palavra. Essa é a palavra-chave dessa história toda, é rendição. Não é um esforço que eu faço para mudar. Não é um esforço que eu faço para ser transformado. É simplesmente uma rendição que eu me rendo a Ele e Ele é quem trabalha, porque não é por força, não é por violência, é pela ação do Espírito de Deus. Amém, gente? Na cruz, Jesus estava colocando fim ao velho sistema de leis, regulamentos, da velha aliança, e estabelecendo uma nova aliança, que foi assinada com o seu próprio sangue. Por isso, Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê, não daquele que obedece à lei, não daquele que obedece a regras e mandamentos, mas para a justificação de todo aquele que crê. E eu quero falar para você aqui, inicialmente, de algumas diferenças básicas. Provavelmente você já me ouviu falar em outras oportunidades sobre essas diferenças básicas entre a velha aliança e a nova aliança, mas hoje eu quero relembrar para você algumas dessas diferenças básicas e lembrar você que essas diferenças básicas definem a transformação para todo aquele que se converte a Jesus Cristo. Quando você entende essa transformação, essa diferença que há entre a velha e a nova aliança, e é fundamental a gente entender isso. Nós somos pessoas da nova aliança. Nós estamos inseridos na nova aliança. Nós não somos da velha aliança. É algo que, quando eu digo, muitas vezes as pessoas ficam chocadas, mas é uma realidade teológica. Não existem doutrinas para nós no Antigo Testamento. Nós somos gente da nova aliança. Todas as doutrinas da igreja estão no Novo Testamento. O Antigo Testamento era uma realidade doutrinária para Israel. Para Israel, o Antigo Testamento era uma realidade doutrinária. Para nós, a realidade doutrinária é a nova aliança que está expressada no Novo Testamento. O Antigo Testamento, para nós, tem sombras, tipos, tem metáforas que apontam, que simbolizam, mas apontam para Jesus. A nova aliança é a concretização daquilo que os profetas viram na antiga aliança. Para eles a realidade era aquilo que eles tinham, para nós aquilo eram apenas sombras e tipos, e nós temos a realidade que é Jesus. Aliás, todo culto, na verdade, se você vai a uma igreja, e o que você ouve não revela Jesus, aquele culto não serviu para nada. O culto precisa revelar Jesus, o encontro onde a gente compartilha a palavra tem que revelar Jesus, porque o Antigo Testamento aponta para Ele. Eu posso fazer aqui pregações lindas e maravilhosas falando sobre personagens do Antigo Testamento. E você sai daqui de repente, num dia em que eu falo sobre Davi, e você ouve Davi para lá, Davi para cá, e Davi fez, Davi aconteceu, você sai daqui sabendo quase tudo sobre Davi, que bênção, Davi era uma bênção, eu quero ser igual a Davi. Não. Se no final das contas a coisa não apontou para Jesus, e ao invés de querer ser igual a Davi, você não sai querendo ser igual a ele, Jesus, aquele culto não serviu para nada. Você pode saber tudo sobre Moisés. Moisés é o cara, que maravilha, Moisés fez milagres, aconteceu. Mas se você não entender que Moisés aponta para Jesus, esses caras foram personagens reais de carne e osso que existiram, mas a existência deles apontava para Jesus. E nós precisamos entender, olhando para esses personagens, entender como é que cada um deles revela Jesus para nós. Porque o que nós precisamos é de ter o entendimento revelado de quem Jesus é, para que a gente possa então agora ter também a revelação de quem nós somos em Cristo. Amém, gente? Algumas dessas diferenças básicas que a gente precisa conhecer e entender. A lei foi dada de forma impessoal através de Moisés, que era apenas um servo de Deus. A graça, ela foi pessoalmente manifestada através de Jesus, que é o próprio Filho de Deus feito em carne e osso. Quando Deus teve que mandar a lei, mandou por um intermediário. Quando Ele teve que mandar a graça, Ele mandou o seu próprio Filho, e por isso a graça não é uma ideia, a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Amém? A lei estabelecia o padrão daquilo que o homem deveria fazer
e ser, enquanto que a graça revela quem Deus é e o que Ele pode fazer por aquele que crê. E é essa diferença que tira você e eu do trono da nossa vida e coloca Jesus. Porque na lei, o homem se torna o centro, porque ele fica se tornando o vigia de si mesmo. Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Será que eu estou sendo o que Deus quer que eu seja? E eu fico me vigiando. Mas quando esse espírito, essa mentalidade é trazida para dentro da igreja, é um problema sério. Porque as pessoas ficam se vigiando, esquecem de Jesus, e o que é pior, quem se vigia demais acaba vigiando os outros. Você sabe que a Bíblia diz que todos nós somos comparados com árvores, e devemos ser árvores que produzem fruto. Mas tem gente que, em vez de querer ser árvore, acha e pensa que foi chamado para ser vigia do pomar. O irmão não está produzindo fruto. A irmã não está produzindo fruto. Aí Jesus disse para essas pessoas o seguinte: cara, você está tentando tirar o cisco do olho do outro, sem perceber que você está com um poste cravado no seu olho. Eu não tenho que ser vigia do pomar. Eu não tenho nem que ser vigia dessa árvore. Eu tenho que focar em Jesus e Ele faz produzir fruto. A seiva que vem dele é que faz produzir fruto. O primeiro milagre de Moisés, um representante máximo da antiga aliança, foi transformar a água do rio Nilo em sangue, provocando morte. O primeiro milagre de Jesus, o representante máximo da nova aliança, foi transformar água em vinho, transformando uma festa que já estava para acabar, que estava no fracasso, em celebração e vida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ficar nesse vinho aqui, vinho novo. Sabe, você tem que se tocar de que o primeiro milagre foi uma transformação de algo insípido, sem graça, água ritualística, em um vinho saboroso que provoca celebração, festa e vida em abundância. A letra da lei exigia esforço para ser cumprida. Dá o seu jeito, obedece à lei, leia, decora e obedeça, provocando desgaste, frustração e finalmente morte. O Espírito da graça, que é o próprio Espírito Santo, é um Espírito que produz vida, que concede vida e vida em abundância. E é por isso, não é qualquer vida. A raiz grega da palavra vida biológica é bios, mas bios o crente tem, o incrédulo também. Os animais também têm bios, as plantas têm bios. O que Jesus veio trazer para nós não é bios, o que Jesus veio trazer para nós foi zoe, a vida, a natureza do próprio Deus, e Ele trouxe isso para nós em abundância, e é por isso que eu posso afirmar com a boca cheia, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu estou curado. Por quê? Porque zoe tocou em bios. Bios não altera zoe, mas quando zoe toca em bios, é uma bomba. Sabe quem assistiu o filme do Capitão América? Pois é, o Capitão América, quando ele era simplesmente apenas como é que era o nome mesmo? Steve Rogers. Éramos nós antes de Jesus. Fraquinho, magrinho, caído. Aí alguém olhou pro cara, meteu ele dentro de uma máquina, aí vem um montão de agulha, sei lá, espetou no cara, aí a máquina começa a brilhar, sai fumaça, o cara dentro, quando abre a máquina, quem sai lá de dentro? O cara até parecia assim meio jeito comigo, assim, parecendo... Capitão América. Entrou Steve Rogers, saiu Capitão América. Pois é, você entrou Steve Rogers, saiu uma nova criatura. Mudou completamente. Mudou completamente. E é por isso que quando zoe toca em bios, caramba, muda tudo. A saúde muda, a vida financeira muda, porque bios é vida natural, mas zoe é a vida do próprio Deus. Amém, gente? Amém. Caramba, a princesa chegou, aleluia. Ela estava no retiro. Capitão América, uau! Ela estava no retiro da Zoe, caramba, tomando conta de adolescente, agora vai tomar conta de mim. Cara, a nossa natureza mudou. E é baseado nisso que eu posso encher minha boca para dizer, da planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu sou curado. Desde o mais profundo do meu ser até a superfície da minha pele, eu tenho saúde plena. Amém? Quando eu digo da planta do meu pé até o topo da minha cabeça, quer dizer, da frieira até a caspa, tudo foi curado.
E no meio do caminho entre uma coisa e outra, câncer, o que vier, eu fui curado. Eu não serei, eu fui curado, eu confesso isso. E eu posso declarar de boca cheia, em Cristo eu sou próspero. Por quê? Porque Zoe tocou Bios. Mudou tudo. Amém? Entrei Steve Rogers, saí Capitão América. Amém, gente? A lei cobrava justiça e retidão do homem caído, cheio de delitos e pecados, falido espiritualmente. A graça provê, dá justificação como um presente. Como um presente, não como uma recompensa. Na lei, a bênção vinha como uma recompensa. Na graça, ela é dada gratuitamente. E a diferença é gigantesca. Se um pai chega para um filho e diz, filho, no final do ano, se você passar no vestibular, se você passar de ano, eu vou te dar um carro. Isso é uma recompensa. Agora, se o pai diz, filho, no final do ano eu vou te dar um carro. Mas o que eu preciso fazer, pai, para ganhar o carro? Tem que passar de ano no vestibular? Não, eu vou te dar o carro. Independente de qualquer coisa. Eu vou te dar o carro, eu vou te abençoar com o carro. Isso aí é presente. O outro é uma mera recompensa. A sua salvação não foi dada como recompensa. A sua cura não é dada como recompensa. A prosperidade não é dada para você como uma recompensa. É um presente que Deus te dá. É gratuito. Amém, gente? Você só recebe pela fé. A lei é como um odre velho, duro e inflexível, enquanto que a graça é como vinho novo que nos intoxica de alegria e de celebração. Por isso eu disse, você tem que beber desse vinho aqui, o vinho novo. Você não tem que ficar olhando para o odre velho, você tem que beber o vinho novo. Sabe, se você já bebeu vinho alguma vez na sua vida, uma das coisas relacionadas com a cultura do vinho é que o vinho provoca alegria. Sabe, você toma uma taça, o mundo começa a ficar mais colorido. A conversa começa a ficar mais interessante. As pessoas começam a celebrar e a se alegrar. Então você tem que vir para a igreja bebendo desse vinho. Para você chegar aqui já intoxicado. Aleluia, oh Jesus, oh meu pai. Hoje vai ser benção demais. É por falta de beber desse vinho que a gente vê às vezes no louvor, o pessoal aqui em cima está celebrando e tal. E tem gente que está lá embaixo assim, aleluia, aleluia. Cantamos, aleluia. Cara, não bebeu desse vinho, cara. Está bebendo água sem graça. Mas, a graça é como esse vinho novo que nos intoxica de alegria e de celebração. Por isso que nós somos livres. Amém, gente? Na lei, os pecados eram sempre relembrados e punidos por Deus. Lá em Êxodo 34, de 1 a 7, diz, o Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso, mas, quando boto mas, vírgula, eu cobro, eu castigo, eu faço os pecados dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Porque é a lei. Mas na graça os pecados são plenamente e incondicionalmente perdoados e jamais relembrados. Jamais relembrados. É preciso que você lembre disso. Os pecados não são lembrados. Deus não lembra os seus pecados. Por isso, a igreja aprendeu ao longo dos séculos uma doutrina, que é a doutrina da confissão de pecados. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha só como é que a doutrina de confissão de pecados funciona. Se você confessa o pecado para Deus, o pecado é perdoado. Se você não confessa, ele continua lá te perturbando. Agora, você acha que uma confissão de um pecado cometido tem mais valor e mais poder do que o sangue de Jesus? Se eu preciso confessar um pecado qualquer para que ele seja finalmente perdoado, então a minha confissão tem mais força e mais poder do que o sangue de Jesus. Mas biblicamente o que eu vejo é que quem me perdoou de todos os meus pecados foi o sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário há 2018 anos atrás. Amém? O que tem de errado na doutrina da confissão de pecados? É que a confissão não perdoa pecado nenhum. A confissão é apenas um filho que vai falar com um pai, que vai conversar com um pai, que abre o seu coração reconhecendo, pai, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pisei na bola, mas eu também sei que eu fui perdoado há 2000 anos atrás. E eu tomo posse agora, e o diabo não vai ganhar espaço para trazer sobre mim acusação e condenação, porque eu já fui perdoado. Eu não serei, nem estou sendo agora. Eu fui perdoado há 2000 anos atrás, de forma incondicional. Amém, gente?
Além do que, 1 João 1:9, quando diz, se nós confessarmos os nossos pecados, já está errado, porque a palavra pecados, no original grego, está no singular. Hamartia, e não hamartanos. Hamartanos é pecados, hamartia é pecado. Se nós confessarmos o pecado, e o pecado na Bíblia, singular, não é a ação pecaminosa, não é roubar, matar, mentir, isso é hamartanos. Hamartia, o pecado, é a natureza pecaminosa. Se o incrédulo chega para Deus e diz, eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso da salvação de Jesus, ele está confessando o seu pecado. E a Bíblia diz agora que ele é justificado, e Deus é fiel e misericordioso para perdoar todas as suas iniquidades e lhe purificar de toda a injustiça, e fazer ele agora a justiça de Deus. Amém? Então agora, nessa caminhada, se eu peco, eu não sou perdoado porque confessei, eu sou perdoado porque eu desenvolvo a consciência da justiça, eu sou perdoado porque eu desenvolvo metanoia, mudança de mente. Mudança de mente significa o seguinte, pequei, reconheço que pequei, eu não escondo o sol com a peneira, eu não enfio a cabeça na terra e digo, não aconteceu nada, não, eu reconheço que eu errei, mas eu também reconheço que eu já fui perdoado pelo sangue de Jesus, e eu tomo posse do meu perdão aqui agora, que foi concedido há 2000 anos atrás, e eu não vou agora permitir que o diabo venha trazer sobre mim acusação e condenação, porque eu já fui perdoado, e eu peço ao Pai, Pai, me fortalece, para que eu não volte a cometer as mesmas besteiras, vez após vez, mas para que eu ande na santidade que Jesus provê para mim, amém? Através da sua palavra, amém, gente? Amém. A lei alternava bênçãos com maldições, dependendo do desempenho da pessoa. Dependendo do desempenho do indivíduo, vinha bênção ou vinha maldição. A graça somente dispensa bênçãos. A graça só dispensa o pensamento religioso. Não, é bênção, é maldição, depende. Isso é uma tentativa de reter você na religiosidade, dentro de um sistema religioso, mas você em Cristo foi liberto, você foi livre, e agora você precisa entender, que você em Cristo, não existem mais maldições sobre a sua vida, porque Jesus se fez maldição no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, para que nós recebêssemos todas as bênçãos de Abraão, as bênçãos do Antigo Testamento, as bênçãos do Novo Testamento, todas as bênçãos foram conquistadas por Jesus, para mim e para você, na cruz do Calvário, amém? E não restou maldição alguma para nós, é um mito, dizer que há maldição sobre a vida de um crente que precisa ser quebrada. Isso é uma mentira diabólica do inferno. Não há maldição nenhuma na minha vida que precise ser quebrada. Toda a maldição foi levada da minha vida por Jesus há 2000 anos atrás. Alguém aqui diga amém a isso? Amém. A letra era centrada no desempenho do homem, no que a pessoa devia fazer para agradar a Deus. A graça coloca Jesus no centro de todas as coisas. Por isso a grande bênção da graça é você parar de precisar de ser o vigia de você mesmo. Você não precisa mais ficar vigiando se você está fazendo, não está fazendo, se está agradando, não está agradando. Você tem que simplesmente olhar para Jesus. É o que o apóstolo Paulo diz, olhando firmemente, atentamente para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Ele não diz olhando atentamente para os meus defeitos, para tentar corrigi-los. Olhando atentamente para mim, para ver se eu estou obedecendo ou não. Não, olhando atentamente para Ele, e na inspiração dEle, na direção dEle, eu sou aperfeiçoado. Amém? Na lei, você era desqualificado em função da sua desobediência. Na graça, você é qualificado através da obediência de Jesus. Em muitas igrejas ainda se prega demais sobre essa história de obediência. Você tem que ser obediente, você provavelmente está passando por esse problema, porque você não está sendo obediente. Tem algum setor da sua vida em que você está sendo desobediente. E a pessoa começa a procurar chifre na cabeça de cavalo. Eu devo estar desobedecendo a Deus, porque isso aqui não está dando certo. Aquilo ali também não. O irmão falou que deve ser alguma desobediência que eu tenho na vida aí. Alguma coisa que eu estou desobedecendo a Deus. Então eu tenho que procurar o que é. E o problema não é a questão da obediência. Entenda, obediência, se você foca a sua fé na sua obediência, você está focando a sua fé em esforço, nas suas obras. E a sua obediência, a minha obediência para Deus, na linguagem do Antigo Testamento, é trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia, só para você explicar para você entender, é que no Antigo Testamento, eles falam muito de trapo de imundícia. É porque no Antigo Testamento, na época de Jesus e antes, não existia papel higiênico.
Deu para entender o que é? Quer que o desenho explique melhor? Precisa explicar melhor? Você está no banheiro, papel higiênico, pegou. Não precisa explicar o resto não, né? Já entendeu tudo, né? Pois é, a sua obediência minha para Deus hoje é trapo de imundícia, Ele não está nem aí para isso. O nosso foco é na obediência de Jesus. Ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. A minha obediência hoje não é uma raiz, é um fruto. Na antiga aliança, a minha obediência era raiz. Ou eu obedeço, e como é que eu obedeço? Deus me ajuda? Não. É na minha força, eu tenho que dar meu jeito. Na nova aliança, a minha obediência não é mais uma raiz, é um fruto que flui naturalmente, sem que eu faça força. Basta eu olhar para Ele, e a obediência dEle me inspira e frutifica a obediência na minha vida. Amém? Na lei você era justificado pelas suas obras. Na graça, você é justificado pela fé. Pela fé. Sob a lei, o pecado é contagioso. Na graça, a bondade e a justiça de Deus é que são contagiosas. Lembre-se disso, Jesus, quando ele desce do monte, do sermão do monte, o monte das bem-aventuranças, ele dá de cara com um leproso. Segundo a lei, aquele leproso precisava ser apedrejado. Ele chega para Jesus e pede: Jesus, se você quiser, você pode me curar. E Jesus diz: eu quero, e não simplesmente Jesus diz eu quero, ele impõe as mãos sobre o leproso. Jesus não teve medo de tocar no leproso, mas segundo a lei ele deveria ter, porque a lepra, além de uma enfermidade, era símbolo de pecado, que contaminava a pessoa. Então a pessoa precisava passar por todo um ritual, pelo simples fato de ter tocado num leproso, ela precisava passar por um ritual que levava 7 dias, ela tinha que ficar internada no templo durante 7 dias, fazendo um ritual de purificação, um banho mikvah no primeiro dia, um outro banho no terceiro dia, era uma parada doida, tinha que ficar internada 7 dias para fazer um ritual de purificação. Mas agora, Jesus vai e toca no leproso. Quando Zoe toca Bios, pá, o cara foi curado. Quando Zoe tocou em Bios, na hora, o cara foi curado. Eu quero, pum, tocou no cara. Se Jesus fosse pensar na lei, rapaz, eu vou te tocar, mas há um risco grande. Ao invés de você ficar curado, eu ficar leproso. Mas eu vou fazer esse sacrifício. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tá. Eu fiquei leproso. Olha, eu falei. Jesus não pensou, às vezes não ficou com medo, com receio, foi lá e tocou. Por quê? Porque Jesus chamou a você e a mim, não para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores. Jesus era um influenciador, por isso ele não tinha medo de sentar com os bêbados, com as prostitutas, com os fariseus, com os pecadores. Ele não tinha medo dessa turma. Por quê? Porque ele sabia que ele era um influenciador. E nós, será que a gente sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo? Será que eu tenho medo de sentar com um maconheiro, porque na verdade eu ainda sou um maconheiro enrustido? Será que eu estou com medo de sentar com a prostituta, porque eu ainda enrustidamente tenho a prostituição pulsando aqui dentro, doida para sair? Ou será que eu entendo que eu sou uma nova criatura, e eu posso sentar com essa gente, não ser influenciado por eles e influenciá-los? Amém? Porque eu tenho justiça, paz, amor, alegria, o fruto do Espírito que vai influenciar aquela pessoa que tem morte. Morte é o que ela tem, nada mais. Ela não tem nada para passar para mim, mas eu tenho tudo para passar para ela. Amém? Sob a lei, você sempre será um pobre, miserável pecador. Na graça, você é transformado em santo, justificado por Cristo Jesus. Sabe, essa história de falar que nós somos pobres, miseráveis pecadores, salvos pela graça, é uma falta, Jesus disse isso, é falta de entendimento da palavra. Jesus disse isso: vocês erram porque não conhecem a palavra e o poder de Deus. Aí as pessoas pegam Romanos capítulo 7, não, mas Paulo dizia que ele era um pobre, miserável pecador. Leia lá no capítulo 7, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? Aí a pessoa olha e fala assim, tá vendo? Até Paulo admitia. Cara, o problema é falta de revelação. Eu vou trazer para você uma revelação agora, o Espírito Santo colocou aqui. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, ela foi escrita em parágrafos.
Quem dividiu a Bíblia em versículos e capítulos foi a Sociedade Bíblica para facilitar a vida de quem lê e de quem estuda para localizar os textos. Mas Paulo não escreveu em capítulos e versículos, ele escreveu em parágrafos. Então eu vou trazer uma revelação poderosa para você agora. Presta atenção. O capítulo 7 vem depois do capítulo 6. Aleluia. Qual é a importância disso? É que no capítulo 6, o apóstolo Paulo vem falando sobre a lei, e ele vem dizendo o seguinte: pelas obras da lei, ninguém será justificado. E aí no capítulo 7, ele, entre outras coisas que ele diz no capítulo 6, basicamente ele diz isso: pelas obras da lei, ninguém será justificado. Aí no capítulo 7 ele diz o seguinte: se eu tento viver pela lei, a conclusão que eu chego é a seguinte: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, que é cumprir, obedecer a lei, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, que é transgredir a lei, eu acabo fazendo. Quem vai me livrar dessa morte? Aí ele termina o capítulo 7 dizendo: graças, porém, por Cristo Jesus. E o capítulo 8, ele abre dizendo o seguinte: agora, porém, agora no tempo da nova aliança, no tempo da nova aliança vigorando, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na época da lei havia condenação, mas agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Amém? E eu preciso entender que debaixo da lei eu sempre serei um pobre, miserável pecador, mas sob a graça eu sou transformado em santo, justificado por Cristo Jesus. A lei é inflexível, a graça é incondicional. Olha a diferença, a lei é inflexível. Tem uma frase até em latim: dura lex, sed lex. Quer dizer, a lei é dura, mas é a lei, não tem jeito. Aliás, essa frase era usada até para fazer propaganda de um produto que se passava no cabelo, tal de Gumex. Dura lex, sed lex. No cabelo, só Gumex. Aquele troço foi o precedente, é o pai do gel, né? É o pai do gel, é o Gumex. Quando eu era garoto, né, eu tinha 4, 5 anos, minha mãe levava no barbeiro, eu não sei porquê, sempre que o barbeiro acabava de fazer o serviço, ele passava o tal do Gumex, e fazia aquele tupete assim na gente. Aí você ia para casa, parecia que a testa ia parar na nuca, porque aquilo ficava repuxando assim, coisa horrorosa aquele negócio. Me parece que ainda existe, me falaram no culto assim, que ainda vende, né? Aquilo não existe, ainda vende, dura, e o que tem a ver? Duralex, a lei é dura, mas é a lei. No cabelo só Gumex. O que tem a ver uma coisa com a outra? É só porque rima, né? Duralex, sedilex, no cabelo só Gumex. Mas a lei é isso, a lei é a lei. A lei é dura, não tem conversa. Então, na época da lei, Deus não tinha flexibilidade para poder abençoar. Por quê? Porque eu tenho que julgar você de acordo com a lei. Então, se você cumpriu a lei, bênção. Não cumpriu, maldição. Porque a lei é a lei. A lei é dura, mas é a lei. Na nova aliança, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Agora esse empecilho saiu e Deus pode se revelar a mim e a você como Ele realmente é. Deus é amor. Deus é amor. Amém? A graça é incondicional. A lei é inflexível. Colossenses 1, de 13 a 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, que é livramento de todo tipo de maldição, e também a remissão, que é perdão pleno de todos os pecados. De todos os pecados. Esse verbo transportar, quando diz que Ele nos transportou, indica que houve uma mudança radical. Ou seja, das mãos do diabo para as mãos de Deus, das trevas para a luz, do estado de pecador para a condição de santo, da natureza pecaminosa para a natureza divina. O que isso agora tem a ver com aquilo do passado? Absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Você e eu nascemos de novo, nós somos uma nova criatura. Eu preciso agora renovar minha mente na palavra. Quando diz lá que nós temos, ter indica posse, no qual nós temos redenção, remissão, nós não teremos, nós temos, indica posse, um estado definido, definitivo, algo incluído no nosso ser, que passa a fazer parte de nós. Nele nós temos redenção, e isso é fruto do novo nascimento, é fruto do novo nascimento, do processo de metamorfose, que aconteceu no nosso espírito. Nós nos transformamos agora, ou melhor, fomos transformados por Deus em nova criatura. E significa uma mudança do DNA espiritual. Seu DNA espiritual mudou.
É uma mudança de DNA que faz com que aquele que toma uma decisão por Jesus se torne uma nova criatura. Não sei se você estava presente aqui ou se lembra da primeira mensagem que gerou essa série. Quando eu disse eu usei aqui a ilustração da lagarta que é transformada numa borboleta. O que tem a ver o DNA da lagarta com o DNA da borboleta? Nada. A lagarta até originou a borboleta, mas não existe nem mais sequer semelhança no DNA das duas. O DNA mudou completamente, de uma coisa para outra completamente diferente. Nós sofremos essa metamorfose no nosso espírito. Amém, gente? Romanos 8, de 31 a 37, presta atenção nesse texto. Presta bastante atenção nesse texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, gente? Amém. Deus, esse texto mostra para nós uma coisa. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não muda. O mundo também não muda. Somos perseguidos. Não é isso que o texto disse? Nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. A gente se converteu, o diabo não olha para a gente e fala assim, se converteu, agora eu estou até com pena dele. Não vou mais pegar no pezinho dele, não. Se converteu, agora é a ovelhinha de Jesus. Então não vou mais pegar. Ao contrário. Ao contrário, o mundo não muda. O mundo só vai de mal a pior. Interessante, né? O mundo, ele vai tecnicamente, tecnologicamente, progredindo, mas moralmente ele regride. Impressionante. Nós vivemos hoje, ano de 2018, já deveria há muito tempo ter acabado no mundo fome, guerra. Com toda a evolução técnica e tecnológica que nós temos, já tinha que ter acabado fome, guerra, mas nada disso acaba, só aumenta, só piora. E moralmente a gente vai andando para trás. Quando eu era criança, ninguém falava no Brasil em racismo. O pessoal considera, não é que racismo nunca tenha existido no Brasil, preconceito existe em qualquer lugar. Mas, se falava de racismo, a África do Sul é um país racista. Os Estados Unidos tem racismo em alguns estados e tal. Mas no Brasil, agora o Brasil é considerado pelos próprios brasileiros como um país racista. Vê se pode só. E o que é pior? O que é pior é que ser racista é assinar um atestado de burro. Isso é que é o pior. É assinar um atestado de burrice. E eu vou dizer para você por que é burrice. Vou falar para você sobre a burrice em termos científicos. Não estou falando agora em termos morais, não. Em termos científicos. Por que o racismo é uma burrice? Entenda só o seguinte. Deixa eu ver aqui, alguém que esteja usando... João Pedro, vem cá, essa tua calça é azul? Vem cá, fica em pé aqui. Fica de frente lá para a galera. Deixa eu ver alguém... Neiva, você está com essa calça mais escura. Vem cá, fica aqui mais ou menos do lado. Sidney, você que está com essa calça toda esburacada aí, coitado. Vamos dar uma força pro cara, gente. O cara tá perrengue danado, todo rasgado. Me diz uma coisa. Qual é a cor dessa calça aqui? Ok, azul. Qual é a cor dessa calça aqui? Azul. Qual é a cor dessa calça? Mas você reparou que todas as três são azuis, mas são tonalidades diferentes de azul. Porque essa aqui é um azul bem mais escuro, essa aqui é um pouco mais claro, e aquela ali definitivamente um azul super claro. Um azul bebê. Seria isso, né? Azul bebê? Sei lá. Não sei se o cara fica incomodado. Azul bebê não, pastor. Legal, pode sentar. Qual é a diferença do azul dessas três calças? É que cada uma delas tem um pouco mais de pigmento. Então faz ficar azul mais escuro ainda, mas no final das contas tudo é azul. Agora olha só, o ser humano, o que dá cor à pele do ser humano é um pigmento chamado melanina. Você tem umas células na sua pele chamadas melanócitos que produzem um pigmento chamado melanina. É um pigmento só. É um só. Não tem dois nem três. A pele não tem pigmento verde. Quando você fica verde é fome.
Aliás, você olha para a pessoa do seu lado, olha para um cara como eu, e você diz que eu sou branco. Eu não sou branco, nem quem está do seu lado é branco, porque se está branco é porque morreu. Nós todos que somos considerados como brancos, na verdade nós somos bege. Mas como é um único pigmento, esse pigmento, algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Então, na verdade, se você pega e vai intensificando esse pigmento, esse mesmo pigmento que é comum a todo ser humano, ele pode até dar uma pele de conotação escura. Mas é o mesmo pigmento. Ou seja, essa pessoa que está do seu lado, que é de pele que você chama de pessoa negra, na verdade ela é só bege escuro. Menos um pouco do que eu, já é japonês, já fica amarelado. Agora, o Igor passou de negão para bege escuro. O Rubim tomou um sol na cara, já está mais ou menos da cor do Igor. Na verdade, não existe pessoas negras e brancas, existem pessoas que têm a mesma cor, só que é azul claro, azul escuro, azul mais ou menos, azul bebê. De repente a pessoa que está do seu lado é branco bebê. O outro que está do seu lado uma cor mais escura, mas é o mesmo pigmento, é a mesma cor. Então, se você ter preconceito de cor, é uma burrice. E olha só o que é pior. Quando os cientistas agora, depois que foi feita a decodificação do DNA humano, os cientistas chegaram a uma conclusão que eles estão embananados com essa conclusão. Eles não sabem o que fazer, mas tem que admitir porque é ciência. O cara não está emitindo uma opinião, ele está emitindo um parecer científico. Então, por mais que aquele parecer desagrade a ele tem que falar, porque é ciência, não é opinião, não é gosto, é opinião. E agora, depois da decodificação do DNA humano, eles chegaram à seguinte conclusão: todo ser humano se originou de um único casal. Cara, os caras gastaram bilhões de dólares ao longo de anos e anos e anos para chegar à conclusão daquilo que a Bíblia diz há mais de 5.000 anos de graça. De graça. Sabe o que é pior? Esse primeiro casal, a probabilidade de que eles fossem negros é enorme, porque um negro pode ter filho branco, mas um branco não consegue ter filho negro. Se você juntar um negro com uma branca, ou uma negra com um branco, o filho que vai sair, no mínimo, é café com leite. Mas branco ele não sai, não tem como. É mais provável que Adão e Eva fossem bem mais morenos do que você imagina. Porque naqueles quadros, Adão e Eva, ela é loura. Ele parece o Brad Pitt. Mas eles eram bem mais queimadinhos. Por isso o preconceito é uma burrice. É uma burrice do tamanho de um bonde. Eu preciso me conscientizar de que em Cristo não há grego, não há judeu, não há preto, não há branco. Em Cristo não tem bonito, não tem feio. Em Cristo somos todos um. Somos iguais perante Deus. Amém? O mundo não muda. O mundo continua nessa mesma porcaria, progredindo tecnologicamente, mas regredindo moralmente. Deus não muda, o mundo não muda, o diabo não muda. O diabo não muda. Ele é o mesmo. A natureza dele é só uma: roubar, matar, destruir. Mas nós mudamos, e mudamos radicalmente, e nós passamos a ser uma nova criatura, no espírito que possui o DNA de um campeão, de um vencedor, que é Jesus. Aleluia! Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você tem o DNA de um campeão. Aleluia! Pastor, mas eu não sinto. Você não sente? Por um acaso você sente no seu DNA? Você sente o DNA? Pastor, eu não sinto no meu DNA que eu não sou loura. Não sinto isso. Eu não sinto que eu sou morena. Não sinto que eu sou alto. Não sinto que eu sou baixo. Não é para sentir. Você é. Simplesmente isso. Não é para você sentir que é uma nova criatura, é para você crer. Você tem o DNA da nova criatura. Amém, gente? Por isso eu preciso renovar minha mente na palavra para entender o processo de metamorfose que ocorreu no meu espírito. Caso contrário, eu vou ficar feito o patinho feio.
Você lembra da história do patinho feio? Toda mãe já contou para o seu filho, todos nós aqui ouvimos quando era criança, a gente pedia, né, mãe, conta aquela historinha do patinho feio para dormir, para naná. Conta a história do patinho feio, a mãe contava aquela mesma história. E a história do patinho feio é o seguinte, nem você nem eu, a gente não sabe como um ovo de cisne foi parar no ninho de uma pata. Tinha lá um monte de ovo de pato. E no meio apareceu, a gente não sabe se foi sequestrado, se foi extraviado, foi perdido, mas apareceu um ovo de cisne. Quando aqueles ovos chocaram, começou a sair pato de um, pato de outro, pato de um, pato de outro, pato, e de repente, pum, saiu um diferente, os patos olharam e falaram, o que é isso? Foi ali que começou a história do bullying. Começaram a pegar no pé do patinho feio, mas ele não era pato, ele era um cisne. Aí os outros patos olhavam, olha lá, cabeção. Começou a pegar no pé dele. E ele, a história conta que ele foi crescendo, deprimido, desajustado, chateado, aborrecido, sofrendo bullying de todo mundo. Eu sou feioso mesmo, desajeitado, desengonçado, né? Porque o cisne é muito maior do que o pato. Então todo mundo olhava para ele, lá vai o comprido, vara-pau, desengonçado. Ele desengonçado, coisa e tal. Mas o que ele não sabia é que ele não era pato. Ele passou um tempão tentando copiar os irmãos. Como é que os meus irmãos fazem? Quaquá, quaquá, quaquá. Mas o cisne não faz quaquá. Não é da natureza do cisne fazer quaquá. Ele estava lá tentando. Como é que é? Me ensina aí. É quaquá, sua besta. Eu não sei. Não era besta nada. É porque ele não era pato. Ele era cisne. E na igreja está cheio de cisne fazendo quaquá. Isso é a coisa mais triste do mundo. Você entra na igreja, cisne para todo lado. Quaquá, quaquá, quaquá. Que quaquá o quê? A natureza do pato é uma, do cisne é outra. Sabe, a natureza, a velha natureza, a natureza do patinho feio, a natureza do pato feio, ela de cara, ela é destemperada e briguenta. Ela de cara é uma natureza destemperada e briguenta. Essa é a velha natureza. Ela é uma natureza estressada. Estresse não pertence à nova criatura. Você não nasceu de novo estressado. Você veio estressado. A velha criatura veio estressada. Mas o problema é que o camarada nasce de novo e continua carregando o estresse da velha criatura. Desestressa a criatura. Caramba, a velha natureza é arrogante. Se acha. Não, porque eu tenho diploma disso, porque eu aconteço e tal. Isso invade a igreja. Eu já conheci pastor, e você também, que se você não chamar de pastor, dá encrenca. E às vezes tem que chamar por um outro título. Como é que é? Pastor? Não. Apóstolo. Ah, sim, desculpa. Passa uma semana, apóstolo. Não, patriarca. Patriarca. Não. Vice-Deus. Porque a velha natureza, ela é arrogante. E quando a pessoa não renova a mente, ela continua raciocinando e pensando com a mentalidade da antiga criatura. Mas ela no espírito já nasceu de novo. É uma nova criatura. A velha natureza é cansada, a natureza do pato feio é cansada, esgotada, exaurida. Ele ao mesmo tempo que ele é briguento, ele é arrogante, mas de vez em quando ele senta no meio do fio e chora e diz que vai desistir, porque ele não aguenta. Não estou aguentando. Isso é coisa da velha natureza. Isso é coisa da velha natureza. Na verdade, você agora é um cisne. Cara, os mais machos aí, desculpa, semana passada eu chamei você de borboleta, agora eu estou chamando de cisne. Eu sei que, mas segura a onda e se mantenha firme na sua posição. Não abre mão, não vai sair por aí abanando tudo não, porque você, é só uma ilustração, tá? É só ilustração. É só uma ilustração, só. Não mistura as paradas não. Mas aí, borboleta, cisne, Calma, segura a onda. Calma. Gente, na Inglaterra, em Londres, tem um parque chamado Hyde Park. O Hyde Park é o equivalente ao Central Park de Nova York, né? Tem um lago lá imenso. O lago tem uma montoeira de cisne naquele lago. Mas também tem uma montoeira de pato.
Os cisnes, quando você olha para o cisne é uma árvore, é uma ave, é uma ave imponente, é uma ave elegante, sabe? O pato é uma ave desengonçada. O pato está na beira da lagoa, ele vai entrar dentro d'água, ele sai meio desengonçado. O cisne não. O cisne, ele vai para ir para dentro d'água, ele vai na boa. O pato entra dentro d'água, já sai espirrando água para todo lado. O cisne não, ele é só deslizando. O cisne é lindo de você ver. O cisne é completamente diferente. Agora, qual é a comparação que existe entre isso aqui, que você era, e agora quem você é, a sua nova natureza? Você tem que renovar a mente na palavra e desenvolver a mentalidade da justiça e não mais a mentalidade do pecado. Sabe, é por isso que a gente insiste tanto em ensinar e ministrar para você sobre confissão de fé. Confissão de fé não é simplesmente um número de frases de efeito, de frases positivas, de pensamento positivo. Confissão de fé é simplesmente eu declarar aquilo que Deus já declarou a meu respeito na palavra dele. É só isso. Eu não digo que eu sou um vencedor porque eu quero ser um cara positivo, legal, bacana. Não, eu digo que eu sou um vencedor porque a palavra diz isso a meu respeito. Eu não digo que eu sou próspero porque eu quero mentalizar grana e o dinheiro virá a mim. Não, eu digo que eu sou próspero porque a palavra diz isso a meu respeito. Eu não digo que eu sou curado porque eu agora estou tomando aí algum tipo de remédio, então eu digo que eu sou curado porque a Bíblia diz isso a meu respeito, que pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. E eu posso afirmar, de boca cheia, em Cristo, eu sou uma nova criatura. Pastor, mas ainda falta tanto para ser transformado. Esse é que é o problema. As pessoas olham para isso, e elas não olham para aquilo que elas têm, mas para aquilo que elas não têm. E Paulo chama a atenção dizendo o seguinte: Deus não vai te abençoar de acordo com aquilo que você não tem, mas de acordo com aquilo que você tem. Ele fala isso num contexto de finanças, mas você pode aplicar isso para a vida. Deus não vai te abençoar de acordo com aquilo que você não tem. Eu ainda não sou assim, eu ainda não sou assado. Ok, mas eu estou no caminho, eu estou num processo de crescimento, de amadurecimento. Talvez eu ainda não seja tudo aquilo que eu gostaria de ser, e aquilo que eu entendo que Deus planejou para mim, mas eu estou a caminho, eu estou no processo. É dia após dia, é um dia de cada vez. Talvez ainda falta muita coisa para a minha vida e para a sua vida, para você chegar a parecer um pouquinho com Jesus, mas você está no caminho. A prova que você está no caminho é que você está hoje aqui, ouvindo essa palavra. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Você podia estar em casa, comendo pizza, cachorro quente, vendo televisão, com os filhos, com os parentes, com os netos, com quem você quisesse, com os amigos, tomando cerveja, fazendo qualquer coisa. Mas você está aqui. E por que você está aqui? Porque você está num processo e você quer mais de Deus. Por isso que você veio aqui. Porque você quer mais dele. Então não olhe para o que você não tem. Não importa se você ainda não é tudo aquilo que você gostaria, que você acredita que Deus planejou para você. Não faz a mínima diferença. Olhe só o quanto você já andou, ainda que tenha sido um passo pequeno. Quando você olha para trás, caramba, eu já mudei. Eu talvez não tenha mudado tudo que precisa, mas eu já mudei. Eu estou no processo e Deus vai continuar também, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Ele vai continuar até o final, até Cristo Jesus, desenvolver a mentalidade da justiça. Quando eu tenho a mentalidade da justiça, quando começo a enxergar a graça, a entender o que é a graça, a maioria das igrejas, a maioria dos crentes não entendem a graça. Quando falam de Jesus, falam às vezes até de uma forma ameaçadora, de uma forma agressiva. E é por isso que muitas vezes a gente tem muita pessoa na igreja que se queixa: pastor, meu marido, há 20 anos que eu estou na igreja, meu marido não se converte. Claro, você está ameaçando ele com o inferno. Não se converteu ainda não? A igreja comigo não? Por isso que você está duro, o diabo está pegando no seu pé, comendo todo o seu dinheiro. Por isso que você não progride, não vai para frente. Olha que você vai, cuidado, hein? Você vai ficar aí assistindo essa televisão, quando eu voltar você pode estar esticado no sofá assim, morto. Vai para o inferno. Ameaçando o cara com o inferno, não vai dar nada isso.
Por isso que você está há 20 anos. Se a pessoa está há 20 anos, mas ela fala de Jesus, ela fala do versículo, ela abre os versículos bíblicos sobre julgamento. Olha aqui, está dizendo, ó, inferno, lá o verme não para de consumir, o fogo queima. Sabe o que você tem que fazer? Muda essa estratégia, começa a usar graça. Começa a usar graça. Ao invés de reclamar, compra uma lingerie nova. Faz aquela surpresa, aquele jantar especial, à luz de vela. Pastor, mas o meu marido gosta de uma cerveja. Compra a cerveja. Mas não compra aquela Brahma vagabunda, não. Compra aquela importada de 50 contos. Bota lá. E quando ele olhar, ele fala, ué, o que é isso? Foi o meu pastor que falou. O cara vai pirar. O cara vai pirar. Que igreja é essa, cara? Eu tenho que ir lá. Tenho que ir lá. Mas você vai dizer mais. Tem criança aqui? As crianças estão tudo lá, nem adolescente, está tudo lá, né? Você vai dizer mais, você vai dizer para ele, e o pastor falou para a gente fazer hoje um amor gostoso. O cara vai pirar. Eu tenho que ir nessa igreja, aleluia. Eu tenho que conhecer esse pastor, essa mulher mudou. Que benção que eu tenho em casa agora, rapaz, aleluia. Aquilo que você não conseguiu em 20 anos de oração, vai conseguir em uma noite. Mas é quando a nova natureza começa a prevalecer. Ao invés da velha natureza que geme, que chora, que reclama, quando a velha natureza sai e a nova natureza, a mentalidade muda de uma mentalidade de condenação, de pecado, para uma mentalidade de justiça, de justificação. Amém, gente?